Eu quero falar ao meu povo, o povo brasileiro, os cristãos brasileiros, mas também aqueles que têm outro credo religioso. E quero lembrar o que aconteceu mês passado. As motocicletas, o povo na rua, milhões de pessoas na rua, nas motocicletas, numa manifestação cívica jamais vista em nossa nação. Eu repito, jamais vista em nossa nação. Culminando com o 7 de setembro. Em Brasília, foi uma manifestação, dizem que chegaram lá mais ou menos 400 mil pessoas em Brasília. Em São Paulo, mais ou menos 1 milhão de pessoas, só naquele dia. Na minha cidade, São Luís de Montes Belos, uma manifestação fantástica do povo, carreatas, buzinas, tudo mais. E assim aconteceu em todo o Brasil. Foi o momento mais bonito, mais grandioso. Eu tenho 83 anos. Eu nunca vi algo nem parecido que a nossa nação já viveu. Agora, eu recentemente, ouvindo uma entrevista do nosso presidente, eu vi que ele mudou o tom da sua linguagem. Até o dia 7 de setembro, ele falava como leão. Aquela voz agressiva, pungente, que contaminava a todos nós. Toda a nação foi contaminada. João 8, ele proclamando a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus, ele proclamou durante toda a campanha, né? Ele honrou a palavra de Deus, a Bíblia, né? Que é uma verdade eterna, né? Foi eleito, nós o elegemos, né? E só que agora, recente, ele fala numa entrevista, ele estava pedindo a cassação do Alexandre de Moraes. Agora ele disse na entrevista que já tinha conversado com o Alexandre de Moraes cerca de 5 vezes. Irmãos, o que está acontecendo com o nosso presidente? A gente nota que ele mudou o discurso. Ele não está falando mais como um leão. Ele citou o crescimento do comunismo no mundo como um perigo, com quem mais ou menos pensando assim, eu não vou encarar isso, eu vou entrar em acordo. Foi mais ou menos o que eu senti, né? E de fato o discurso dele tem mudado. Naquela semana até o 7 de setembro era um. Naquela semana já a coisa de lá para cá mudou. Por exemplo, irmãos, prometia-se a libertação dos presos políticos, que foram presos lutando pela visão do nosso presidente. E eu quero dizer para vocês que eu não abandonei o nosso presidente. E não vou abandonar jamais. Ele é o homem que Deus levantou, o Deus do céu, Todo-Poderoso, levantou para mudar a nossa nação.
Só que ele mudou o discurso. E, examinando a palavra de Deus, eu encontrei, você pode conferir na sua Bíblia, eu creio que cada brasileiro, quase todos, tem uma Bíblia lá na sua casa. Eu quero ler para vocês o que eu encontrei no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 26. Vou ler para vocês. Como fonte foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Então, essa mudança de comportamento do nosso presidente me incomoda profundamente. Porque, eu citei agora há pouco, segundo a gente ouvia, havia promessa, segundo a gente ouvia, de que os presos políticos seriam soltos. Foi solto um jornalista, porque o tempo dele na cadeia havia terminado. Ninguém mais que eu saiba. Ora, o que está acontecendo? Há uma situação, irmãos, assim, a nossa Constituição diz que o poder emana do povo. E em seu nome é exercido. Está na nossa Constituição. O Bolsonaro tinha a nação na mão dele para apoiar completamente todas as suas atitudes. E o que a nação queria? Ele tinha também as Forças Armadas do seu lado. Era o momento dele tomar uma atitude de força por um tempo, talvez aí uns 6 meses, completamente apoiado pelo povo. Ele não fez isso. Ele poderia ter, ele falava, né, anteriormente, muitas vezes, em varrer o comunismo do nosso país. Agora ele está temendo, e ele disse isso, porque o mundo está caindo todo nas mãos do comunismo, né? Todo não, digamos assim, 90%, 80%. Está caindo porque agora é tempo, é Deus que está fazendo isso, é tempo do juízo de Deus, da grande tribulação prevista aqui no livro do Apocalipse. Está chegando, chega agora, essa década, a grande tribulação, né? Então, Deus está comandando lá de cima. E isso é fato. Só que eu não tenho que temer, né? Quem teme é o homem, está escrito aqui nesse livro, armas ciladas. O Bolsonaro não é homem de ter medo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos e amigos, perdão, como eu sou médico, né? Exerci medicina há muitos anos, mas hoje eu sou um pastor de uma igreja batista, né? E então eu cito a Bíblia e falo irmãos, mas eu estou me dirigindo aos irmãos brasileiros. Não sou candidato a nada, não tenho nenhuma pretensão para isso, até por causa da minha idade e do meu chamado diante de Deus, né? Então, a nação inteira estava com ele. Ele tinha o poder na mão. E ele tinha, eu vou falar assim, a obrigação, o dever. O dever. A obrigação seria uma palavra muito forte. O dever de seguir o que a nação queria. O poder emana do povo. E o que o povo queria? Todos nós sabemos.
tinha todo apoio. Tinha todo o apoio da população. E o que ocorreu? Ele diminuiu o seu discurso com temor de retaliações de países, talvez hoje nós exportamos muito, alguma coisa assim, não sei. Não sei. O fato é que, gente, quero dizer para você, brasileiro, que ama o Brasil como eu amo. Eu estou falando aqui no meu civismo. E quem conhece um pouco a palavra de Deus, a Bíblia, né? Gente, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Deus estava com ele como está com ele. E agora, o que está acontecendo com esse afrouxamento, né? Primeiro, eu quero colocar para vocês uma coisa. O mundo precisa do Brasil. O Brasil é uma extensão de Israel. O Brasil é Israel. No hebraico, a palavra Israel é a mesma palavra para Brasil. E o nosso Deus eterno está do nosso lado. E do lado do nosso presidente, não havia chance nenhuma dessas retaliações se acontecesse. Talvez durante uns 4, 3, 6 meses, quem sabe a diminuição de entradas de dinheiro estrangeiro, alguma coisa assim. Mas como o povo seria atendido no seu sonho de muitos anos, gente, eu sonho isso há muitos anos, de ver o Brasil livre do comunismo, de uma ideologia que não leva a nada. E o nosso Brasil nunca será um país comunista. Mas olha aqui o texto. Como fonte turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. A nossa nação começa a ceder ao perverso. O nosso presidente conversando, ele declarou 5 vezes com o ministro que pôs várias pessoas na cadeia porque defendeu a ideia do Bolsonaro. Lá na cadeia, o que eles estão sentindo? Parece que tem um lá no México buscando asilo político, não sei, parece que tem. Lá na cadeia, o que eles estão pensando do nosso presidente? O presidente me abandonou. Só pode ser isso que eles estejam pensando. E é verdade. Bom, eu volto aqui. Não sei se é verdade. Mas uma coisa eu sei. Os presos continuam lá. Que esforço nós, brasileiros, estamos fazendo? O nosso presidente, naquela altura, até o 7 de setembro, tinha toda a força para soltar todos eles. Porque não foi um crime comum, foi um crime político. E foram presos por causa disso, né? Então, irmãos, ceder ao perverso vai nos trazer grande atraso financeiro, um prejuízo enorme para a nação. Um prejuízo muito grande, irmãos. Uma tristeza. Eu estou falando como brasileiro. E como brasileiro que ama muito o Brasil. Eu morreria por nossa nação. Você também. Mas o que está acontecendo?